Bom dia a todos. Bom dia, Joseph. Bom dia, irmã Heloísa. Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, Joseph, que Deus também abençoe o seu dia. E para dar início, então, a este momento, nós então vamos fazer duas orações. Eu faço a primeira e você faz a segunda, tá bom? Oremos então. Bondoso Deus que estás nos céus, é com o coração cheio de alegria, Senhor, que nós agora nos entregamos em Tuas mãos, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Aqui está o seu povo reunido nas primeiras horas da manhã, porque nós temos um desejo imenso, Senhor, de fazer parte do seu reino celestial. Então, neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar a porção dobrada do teu Santo Espírito, para que nós possamos, Senhor, entendermos a mensagem desta manhã. Abençoe o teu mensageiro, dê também a ele a porção do teu Santo Espírito, para que ele fale através de ti, inspirado por ti. Esse é o desejo do nosso coração nesta manhã. Fica conosco, fique com cada irmão aqui que já chegou, com os irmãos que ainda não chegaram, e com aqueles que também vão ouvir através do YouTube mais tarde. Que o Senhor também seja com cada adorador. Nós te pedimos a tua presença agora nessa sala, em nome de Jesus. Amém. Joseph, então, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo. Amém. Bom dia a todos novamente, né? Então, gente, ontem, né, só pegar aqui uma recapitulação do que nós vimos ontem, né? Te falamos sobre a questão do perdão e a questão do poder de Deus, né? E nós vemos que o perdão de Deus, ele me liberta do pecado, e o outro, né, que é o poder de Deus, me tira o pecado, né? Remove de mim aquele meu defeito, aquelas arestas que tá dentro dos nossos corações. E quando nós vemos a justiça de Cristo, né, o que ele fez por nós, nós vemos também o que ele quer fazer em nós. Também nós podemos ver, né, que Deus ele nos declara justo. Também, pelo seu poder, ele nos faz justo, né? Quando nós aceitamos a Cristo, pelo que ele fez em nós aceitamos também a mediação dele, né? E quando nós olhamos para a história, pela justiça de Deus, né, pelo perdão de Deus, Cristo, ele é o nosso cordeiro, né? E pelo privilégio de ter esse gosto, né? Cristo é o nosso sacerdote, nosso subsacerdote, né? E nós vemos que na cruz Jesus ele fez por nós, né? E no santuário celestial Cristo está fazendo e nós está fazendo essa mediação, né? E por fim, pelo perdão de Deus, nós somos justificados, né? Quando nós aceitamos, né? Justificados pela fé, pelo perdão de Deus e pelo poder dele, nós somos santificados. E falando sobre um pouco da santificação, eu quero trazer, né, mais para nós o que Deus ele tem ensinado. Pois bem, gente, eu não sei quantos de vocês têm esse livro, né, O que farei para a vida eterna. Novamente, aconselho a todos a ter ele e a ler. É um livro muito bom, né? E no livro, chama Meditação, só confirmar bem aqui, NVA, numa meditação, nossa autovocação, diz o seguinte, na página 208.
né? O que é santificação? Vem com uma pergunta. É entregar-se inteiramente e sem reservas. Alma, corpo e espírito. Tudo isso a Deus, né? Saber lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente comigo. Saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração com o próprio eu ou seu interesse. Ter a mente espiritual pura, abnegada, santa e sem mancha e nem mácula. Essa é a verdadeira santificação. E no livro, deixa eu ver aqui, eu não sei qual é esse livro, direitinho aqui, deve ser uma tradução em inglês, Sign of Times, né? Diz o seguinte: o verdadeiro cristão é um representante vivo da verdade que professa. E essa é a verdade que eu quero entrar, né, nesse dia mais com vocês. Só que, para nós podermos aprender o que é a verdadeira santificação, nós temos, né, primeiramente, aprender quem realmente andou perfeitamente nesse caminho, né? Eu não sei de qual personagem você acha que você já sabe o personagem que eu vou estar falando agora. Se foi esse que você pensou, se foi esse carazinho que daqui em cima, é ele mesmo. É de Jesus que essa manhã eu quero falar mais dele, né? E vamos abrir as nossas Bíblias, né, em Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52. Lucas 2, versículo 40 e o 52. Diz o seguinte, versículo 40, né? E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Em outras sabedoria, em outras tradução, quer dizer, né? Fala o seguinte: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Só que eu preciso usar o meu binóculo para nós podermos aprender mais, né? Destrinchar mais como que Jesus crescia, né? Como que Jesus se fortalecia e como que o Espírito de Deus, né? Como que a graça de Deus estava sobre ele também. E para usar esse binóculo, né? Eu resolvi trazer esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, A Vida de Jesus. Super recomendo, gente, viu? Ou quem quiser, vamos dizer, aprender mais, né? Indico o Desejo a Todas as Nações. Esses dias, só fazer abrir um parênteses aqui, né? Uma das aulas, nós estávamos aprendendo sobre a questão, né, do modelo que o mundo, nosso mundo, né, até mesmo no tempo de Jesus, todo mundo tinha um modelo, né? Todo mundo tem um modelo. Seja isso na área, né, dos esportes, na área de enfermagem, né, na área de medicina, né, em todas as áreas. Sempre tem aquele personagem que sempre se destaca mais. E quando, vamos dizer assim, a mídia ou as pessoas falam bem dele, né, desse personagem, a gente olha, fulano é assim, então vou tentar também seguir a mesma coisa do que ele. E Jesus é o nosso modelo. Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, é o nosso ídolo, né? Onde que, ao olharmos para ele, né, nós queremos contemplar mais e mais, ou queremos ser mais e mais semelhante. E, gente, eu não vou querer explicar, eu quero que vocês ouçam, né, o que Deus realmente, através
da palavra dele, ele tem deixado para mim. Não quero fazer agora explicar, sabe, dialogar, não. Mas eu quero ler, em especial, o que Jesus, né, ele vem nos ensinar através da sua vida. E nesse livro, o capítulo 5, eu também acho que também tem pelo aplicativo, que é o mesmo capítulo, né, falando sobre a infância de Jesus. Nós vamos não demorar tanto no capítulo 5 como no capítulo 6, né? E quem quiser acompanhar pelo aplicativo, é o mesmo capítulo também, naquele aplicativo de Ellen White, né? Diz o seguinte: Jesus passou a infância em uma aldeia nas montanhas. Achei bem interessante que Jesus, né, o nosso Deus, ele poderia muito bem ter vindo no palácio, né, entre os seis, mas ele resolveu morar nas montanhas, mas escolheu viver entre os pobres, né? Gente, uma coisa assim que me chama a atenção, né, que Jesus, a mente de Jesus, como diz aqui na página 19, né, sua mente era brilhante e ativa, né? Era rápido na percepção e sua capacidade de reflexão. E a sabedoria estava além da sua idade. Gente, nesse momento, quando eu li aqui, né, quando Jesus estava além da sua capacidade, além que a sabedoria estava além da sua idade, eu pude ver algo que os cientistas hoje, né, fala de Einstein, né, um QI lá em cima, uma mente muito inteligente, né? Então, isso também, vamos dizer, é possível no nosso tempo também, né? Crianças com um QI lá em cima, né? Com um grau de sabedoria muito alto. Mas vamos lá. Jesus, né? Ele sempre demonstrava um espírito amável e generoso. Suas mãos laboriosas estavam sempre prontas para servir os outros, né? Era paciente e verdadeiro. Jesus também era firme, né? Era firme, uma rocha em questão de princípio. Jamais deixou de ser gentil e cortês para com todos os que o cercavam. No seu lar, por isso que eu pego e falo, costumo dizer, gente, a obra de Cristo, ela começa primeiro dentro do nosso lar. Independentemente de quem seja casado, solteiro, sempre a obra de Cristo começa dentro do lar, né? E onde quer que pudesse estar, era como a luz do sol. Benção. Era atencioso e gentil com os mais idosos e pobres, e mostrava bondade até com os animais. Eu não sei se a irmã Heloísa, a irmã Cristine, né, que quando a gente era aqui, está lembrado do Zé. Gente, é muito gostoso a gente sabe, brincar com os animais, ter aquele carinho. Eu não sei quantos de vocês têm um animalzinho aqui também, mas ter esse cuidado, né, com os animais é algo muito gostoso, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né, uma das coisas que me chamou a atenção ao estar lendo sobre a vida do nosso modelo, né, a vida de Cristo, é que Jesus ele não frequentava as escolas do tempo dele. Sabe? Eu fiquei assim, mas por que Jesus não frequentava a escola no tempo dele? E, e ao descobrir, né, ao ver esse relato na palavra dele, me surpreendi, né? Fala que naquele tempo, né, que os judeus ele prezavam muito na educação dos seus filhos, né? Os judeus prezavam muito na educação dos seus filhos. E naquele tempo, naquelas escolas, estudava muitos preceitos dos homens, né? E nem assim não era nem estudado com, 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 com frequência a palavra de Deus, né? E devido a isso, Jesus acabou não se Deus, melhor, acabou não permitindo que o seu filho é, se educasse, né? Nas escolas
nas escolas dos rabinos naquele tempo. O próprio Deus, como diz aqui o relato, o próprio Deus, através do Espírito Santo, instruiu Maria na educação de Jesus. E uma coisa que eu quero dizer para as mães, né? Eu achando lá adventista que a obra da formação do caráter é de grande responsabilidade para as mães, né? Que as mães ficam encarregadas de educar os seus filhos. E mães, as mães que estiverem nos assistindo nesse momento, né? Pelo poder de Deus, ela só tem esse privilégio de instruir também os seus filhos, né? Ou o seu filho, a sua filha, nos caminhos de Deus através da sua palavra. Porque o próprio Deus usava a palavra para poder instruir a Cristo, né? E, e continuando, né? Maria ensinava a Jesus as sagradas escrituras, né? E ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo, mas que benção, privilégio que não só nós, mas também as nossas crianças, né? Tem também para poder aprender por si mesmo a ler e a estudar as coisas de Deus. Jesus apreciava estudar as maravilhas da criação de Deus. Jesus apreciava estudar as maravilhas, né, da criação de Deus na terra e no céu. No livro da natureza, né, ele aprendia sobre as plantas e animais, sobre o sol e as estrelas. E eu não sei quantos de vocês já estudaram sobre a questão da verdadeira educação, e lá tem 4 pilares, né, sobre essa verdadeira educação. Uma delas é o estudo da natureza, a confiança em Deus, o estudo da palavra dele e a experiência, né, da pessoa para com Deus durante o dia. Então, esses são os 4 pilares da verdadeira educação, algo que nós temos visto aqui, né, na vida do nosso exemplo, né, na vida do nosso modelo que é Cristo. Ó, dia após dia, ele observava e tentava extrair lições, né, tentava extrair lições deles a fim de compreender a razão de todas as coisas. Uau! Aqui no céu, nós falamos que daqui são as lições espirituais, ou, em outras palavras, as parábolas, né, que Jesus tantas vezes tem nos ensinado através das Escrituras. Ó, os santos anjos o acompanhavam e o ajudavam a aprender essas coisas acerca de Deus. Assim, como é que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça? Assim, ele crescia em estatura e força, e crescia também em conhecimento e sabedoria. Como? Sendo educado de acordo com a palavra de Deus, buscando, né, estudar as maravilhas das coisas de Deus, né, na natureza, né, e aprendendo sobre as plantas e animais. Era dessa forma que Jesus crescia, né, e se fortalecia. E, gente, uma coisa que me chama bastante atenção é que a educação que nós temos na infância, essa educação, né, esse caráter, vamos dizer, que nós aprendemos na infância, é esse caráter que nós vamos crescendo com ele. E se as coisas ruins, né, que nós aprendemos, se não for submetida à vontade de Deus, infelizmente, essas coisas ruins, esses defeitos, vai não só nos prejudicar a nós, mas ao nosso próximo também, principalmente, vai ferir o coração do nosso Deus, né? Mas vamos lá. Toda criança, gente, muito vai pensar, não, mas Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Mas o que a palavra de Deus fala? Toda criança, toda, sem exceção de uma, pode adquirir o conhecimento assim como Jesus. Porque o mesmo Deus que instruiu Jesus naquele tempo, né, que instruiu o seu amado filho, é o mesmo Deus que está ao nosso lado para poder nos instruir. É o mesmo. E eu estava lendo mais para frente, fala que aquela mesma palavra que Jesus falou, que Deus falou para Jesus quando ele foi batizado, né? Esse é o meu filho amado em quem me compraste, é o mesmo que quando eu e você estamos andando retamente com Deus, né? É o mesmo privilégio que nós temos de ser chamados filhos e filhas de Deus, né? Mas vamos aí, né? Vamos continuando. Pulando aqui mais para frente, né? Jesus, ele gostava de meditar a respeito de Deus, né? Jesus, ele gostava
de estar ali fazendo a vontade de Deus. Um exemplo de que Jesus ele deixou assim, que eu vi que nesse dia quando eu estava lendo uma lapada assim, né, assim, foi um tapa na minha cara, vamos dizer assim, foi que Jesus ele se assentou com as outras crianças de sua idade aos pés dos grandes mestres e ouviu essas palavras, né? Humildemente Jesus sentava ali, né, e só ouvia o que as pessoas tinham a dizer, mas Jesus ele não chegava assim, ah, irmão, você está errado. Ah, irmão, tu vai queimar no fogo de Malaquias. Isso, aquilo. Sabe? Não chegava criticando os líderes, mesmo vendo que estava errado. Hoje, muitas vezes, quando nós conhecemos algo novo, nós temos a tendência de querer corrigir o nosso líder. Falar, ó, irmão, você está errado, você está isso. Então, Jesus ele não agia dessa forma. Como que Jesus agia, né? Jesus sabia disso, mas não contradizia os homens cultos, né? Fazia pergunta a respeito do que os próprios profetas haviam escrito como alguém que desejava aprender. Um belo exemplo de ser seguido, né? Em vez de a gente chegar e querer impor ou querer ir contra, né, o que as pessoas vêm dizendo, né, nós podemos, pelo poder de Deus, buscar a sabedoria de Deus, né? E falar assim, irmão, é dessa forma. É desse jeito que nós devemos estar seguindo. Então, irmã Cristine, respondendo a sua pergunta, nós ainda estamos no capítulo 5 ainda. De acordo com esse livro aqui, é a página 22, né, que falando sobre a questão dos judeus, né, um parágrafo que começa, os judeus tinham muitas ideias erradas, é nesse parágrafo, mas eu já vou tá pulando, né, eu já vou tá pulando, fala o seguinte, que Jesus, né, portava-se com tanta modéstia e cortesia que não puderam contrariar quando eles assentado com as pessoas, né? Gente, duas palavras aí que me chamou a atenção: modéstia e cortesia. Eu fui atrás dessas palavras e, sinceramente, eu me surpreendi com o significado delas. Tá do meu celular aqui o significado de acordo com o dicionário, né? Aí no Google, mas que vocês possam estar precisando, né? Depois, modéstia, significado de modéstia e cortesia. Eu li assim, Senhor, eu quero ser que nem o Senhor também. Quero ser uma pessoa modesta, pessoa de valor, né? Mas com os princípios firmes, né? E, gente, continuando, né? Nesse momento acontece algo, né? Nesse momento aqui que Jesus, ele, aos 12 anos, né, quando ele foi ao templo, ele acabou se perdendo assim, né? Quando acabou a festa da Páscoa, acabou se distanciando dos seus pais, né? Passou 3 dias sem a presença de, de José e Maria. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Que José e Maria só sentiram falta depois de 3 dias de Jesus por causa de uma coisa, né? Como diz aqui o livro, sentiram falta de sua cooperação. Eu faço uma pergunta: será que nós, como cristãos, estamos ajudando, né? Estamos cooperando com Deus na salvação de outras pessoas, no simples sorriso, né? Não estender a mão ao nosso vizinho, quando um vizinho está precisando, não sei, ali limpar a calçada dessa casa, ou até mesmo ter que empurrar um carro para ele poder estar pegando, ou, não sei, comprar algum alimento. Será que nós estamos cooperando com Deus, né? Ajudando o nosso próximo a ponto deles sentirem, quando nós saímos de perto, sentir a nossa falta, né? Sentir, falar assim, olha, nossa, fulano não está aqui, ciclano não está aqui para poder estar nos ajudando. Eu não sei quantos de vocês se lembram de Docas, né? Docas, quando ela morreu, gente, eu não sei se era a aldeia ou se é aquela cidade, né, que Docas morava, sentiram muito as suas faltas.
E eu vou abrir um parênteses aqui, quando eu abri um parênteses anteriormente, acabei não fechando aquele parênteses. Então, fecha aquele parênteses lá que eu abri anteriormente. E já abrindo outro parênteses, não sei quando você já leram aquele livro Beneficência Social, né? E ali no capítulo 4 me chamou algo, tem algo que me chamou bastante atenção, falando sobre Cristo, né? Que Jesus, ele passava a maior parte da sua vida, Jesus, vamos dizer assim, o maior tempo de pregação de Jesus foi quando ele estava ajudando as outras pessoas, né? Ou melhor, Jesus passava a maior parte do seu tempo era ajudando as pessoas e nas necessidades das outras pessoas, né? Então, assim, gente, se pregar é muito fácil. Pregar é muito fácil elaborar um sermão, vem aqui ensinar, e, sabe, é muito fácil. Mas o difícil, vamos dizer assim, é colocar esse sermão em prática. E é isso que nós, como cristãos, precisamos, né? Colocar o sermão em prática e ajudar o nosso próximo, né? Ser colaboradores de Deus, né? E dos homens também. Mas, vamos lá. Deixa eu ver agora aqui. Mais uma coisa que me chamou a atenção em Cristo, gente, que Jesus, né? Ele mesmo com a idade de 30 anos, ele era ainda submisso a seus pais. E muitas vezes, assim, não sei se tem jovens nos acompanhando aí, né? Mas quando assistirem essa live, muitas vezes nós jovens, até mesmo os adultos, né? Quando fazemos nos nossos 18 anos, queremos ficar empolgados, não, quero sair da casa do meu pai, quero, sabe, não tem mais aquela submissão, aquele respeito, né? Mas Jesus, ainda assim, mesmo já, vamos dizer assim, adulto, né? Ele ainda era submisso aos seus pais, né? Ligava, ou melhor, falava com seus pais, né? Conversava com seus pais. E uma outra coisa, né? Isso é para todos nós, né? Que Jesus, ele cumpria, né, com fidelidade e alegria sua parte para ajudar no sustento da família, né? Quando tinha idade suficiente, né, aprendeu o ofício e trabalhava na carpintaria com seu pai, com José, né? Incrível que Jesus até nisso nos mostrou agora, né, no que eu falei aqui, na questão das vestimentas, né? Ele até nos demonstra até nisso o exemplo, né? Vestido com a roupa rústica dos operários, passava pelas ruas do vilarejo, indo e vindo do trabalho. Uma coisa que o nosso Deus, ele jamais usou, né, seu poder divino para tornar a sua vida mais fácil. Enquanto Jesus trabalhava, né, durante a infância, juventude, durante sua infância e juventude, seu corpo e mente tornava-se vigoroso, né? Para todos nós é assim, tudo, tudo, tudo que ele fazia era bem feito. Não porque, Jesus, não. Mas, gente, nós hoje, pela graça de Deus, nós podemos também, né, ser pessoas bem organizadas, pessoas, sabe, onde que faça tudo bem feito. Assim, não levando, né, vamos dizer assim, aos extremos. Não sei quando você já ouviu as palavras, né, aquelas pessoas que são toque, né, que quer ver tudo perfeitozinho ali, né? Mas fazer bem feito, né? Então, Jesus, ele nos ensina isso, né? Olha, gente, é nas pequenas coisas que Jesus nos demonstra, né? Nos demonstra isso. Olha só o que diz aqui. Desejava ser perfeito, até mesmo no manejo das ferramentas. Em outras palavras, para as mulheres, né, que nos acompanham. Desejava ser perfeito, até mesmo na hora de guardar, de colocar as vassouras no lugar, de lavar os panos da cozinha. Então, gente, Jesus sempre procurava deixar fazer o melhor, né? Uma outra coisa que Jesus ele nos ensina
é o seguinte, que Deus, ele nos deu o trabalho como forma de bênção. Muitas vezes nós temos o trabalho como algo duro, né, pesado. Mas não, Jesus nos deu o trabalho como forma de bênção, né? E eu acho que tem pessoas aqui mais velhas do que eu, acho, não tenho certeza disso, né? Acho que vocês já aprenderam isso na vida prática, mas se vocês ainda estão com essa dificuldade, né? Lembre de uma coisa. Aqui vem falando, se referindo aos jovens, né? Mas isso cabe para cada um de nós. Os jovens que, por princípio, procuram agradar a Deus realizando o trabalho corretamente, serão úteis ao mundo. Ao serem fiéis em posições humildes, né? Quem está no trabalho aí, a ser fiel, né? Quem trabalha em serviços gerais, né? A ser fiel no seu trabalho, ao limpar uma casa, a fazer aquela comida gostosa, estão se preparando para ocupar posições mais elevadas. Então, gente, Deus, Cristo, né? Ele nos ensina essas palavras, né? A buscar cumprir fielmente, né, a parte que nos corresponde nas pequenas e simples coisas dessa vida. Porque nós temos que entender uma coisa, que os anjos de Deus estão ao nosso lado, né? E no livro Caminho a Cristo, não estou recordando aqui a página agora, fala que Jesus, Deus, né, olha com ternura para os nossos trabalhos. Ele olha ali com simpatia, né, para o nosso trabalho. Então, assim, possamos ter essa certeza, né, de que Deus está ao nosso lado. Possamos ter essa certeza, né, essa sensibilidade da presença dele, para podermos cumprir, né, fielmente os mais simples e pequenos deveres que que Deus nos passa. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui mesmo. Continuando, né? Ó, Jesus se empenhava continuamente em tornar os outros felizes. Não sei se vocês conhecem aquela música, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. Gente, quando nós empenha em tornar outras pessoas alegres, o maior beneficiado somos nós mesmos, sabe? Mesmo em meio, quando nós estamos tristes, quando nós tentamos vendo a necessidade do outro ali e tentamos alegrar ele, nós mesmos somos os beneficiados, né? Jesus, ele estava sempre disposto a obedecer, né? Como eu já falei anteriormente lá, Jesus era uma pessoa cortês e amada também. E, gente, Jesus, ele era tão maravilhoso que os rabinos, né? Por mais que Jesus não frequentava as escolas deles, ele procurava, né? Ele procurava ser o melhor, né? Ele tinha também um equilíbrio, né? Jesus mostrava um amorável interesse por todos, né? Um frequente, uma coisa que eu já tinha lido esse livro aqui anteriormente, aquele livro grandão, não sei se vocês bem, que está mais bem ilustrado. Uma coisa, quando eu li naquele livro, né, que é a primeira vez que eu li esse livro, eu pude, nossa, eu achei maravilhoso, foi quando falava o seguinte: mais frequentemente, né, falando aqui, Jesus tentava ajudar qualquer pessoa que encontrava. Não tinha muito dinheiro para dar, mas frequentemente deixava de se alimentar para poder ajudar outras pessoas. Gente, sabe se nós estamos a esse nível de poder ficar sem uma refeição, né, para poder ajudar outras pessoas, para poder alimentar uma outra pessoa? Você não sabe, reflete sobre isso. Sabe se eu realmente estou vivendo isso? Se nós não estivermos vivendo, gente, que possamos nos ajoelhar e clamar pelo poder de Deus, né? E diz o seguinte: mas os seus princípios piedosos, assim, essa partezinha aqui, eu queria comentar, gente.
ontem no estudo, não sei se foi a irmã Heloísa, né, que falou sobre a questão do que está acontecendo ultimamente aqui no Brasil e no mundo, né? Sobre as perseguições, né? Sobre essas, como que eu posso dizer, essas turbulências, né? Essas guerras, entre aspas, aqui no Brasil que está acontecendo. Ontem eu fiquei assim imaginando, né? Pensando para parar tudo aquilo e resolvi, assim, pela graça de Deus, né? Assim, Deus começou a me lembrar da história passada. Toda vez que tinha, né, essa guerra, né, toda vez que acontecia essas guerras, né, civis, né, no fim, não era guerra civis, um povo lutando contra o outro, mas sim era guerras contra o povo de Deus, sabe? Todas as guerras civis sempre terminavam na perseguição contra o povo de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção em Jesus, né, que pelo fato de ele ser uma pessoa bondosa, humilde, né, ser firme em seus princípios, isso provocava ira, né, tanto dos seus irmãos como nos saberes. E por causa disso, Jesus, ele era um perseguido. E, gente, nós hoje também, pela graça de Deus, estamos vivendo uma vida piedosa, uma vida de entrega e submissão a Deus, né, sendo pessoas não segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus. Você pode ter certeza. Pode colocar isso, anotar isso aí, que você vai ser perseguido. Se você resolver morar nas montanhas, né, assim como nosso Jesus morava, assim, ó, ou melhor, morar no campo, né, ter uma alimentação de acordo com a vontade de Deus, né, educar os seus filhos de acordo com Jesus também é educado, né, ser pessoas ali onde que anda com os pobres, né, com os humildes, está ali, está indo nos presídios para visitar os presos. Gente, se prepare para você poder ser perseguido, né? Mas não se desanime, porque, como diz, né, essa linda promessa de Mateus 5, né, quando falando sobre as bem-aventuranças, fala o seguinte, né, Mateus 5, verso 11 e 12. Abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. É lá que Deus vai nos dar essa grande recompensa. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E, gente, basta analisar a história. Todas aquelas pessoas que resolveram viver de acordo com a síntese do Senhor eram perseguidas. E se nós estamos sendo perseguidos, né, por causa de Deus, sendo perseguidos pelos princípios piedosos, né, que traz a ira dos irmãos da igreja, ou até mesmo de alguns da sociedade, possamos erguer nossa cabeça e nos alegrar, porque esse é um sinal de que nós estamos refletindo o caráter do nosso Salvador, né? E eu não sei até que ponto, eu sinceramente confesso para vocês, fiquei em dúvida, né? Assim, em dúvida assim, sabe? Eu não cheguei a uma conclusão profunda, mas eu falei assim, oh, mas me ensina. Quando eu li essa parte aqui, né, já no capítulo 6, quando Jesus falou o seguinte, que Jesus não reivindicava os seus direitos, eu falei assim, mas até que ponto eu devo ou não reivindicar o nosso direito? Deixar como tarefa de casa aí, né, para vocês poderem perguntarem para Jesus também, mas, Senhor, até que ponto eu devo ou não reivindicar o meu direito, né? Que quando maltratado, suportava com paciência. E para finalizar, gente, né, tem um parágrafo aqui no capítulo 6 que fala o seguinte: um jovem de oração. E aqui falando, né, sobre Jesus, né? Jesus, ele esse capítulo todo, né, esse parágrafo todo é um parágrafo muito maravilhoso, né? Fala o seguinte, eu vou ler só o primeiro parágrafo, né? Passava as horas mais felizes quando estava sós com Deus em meio à natureza. Ao terminar seu trabalho, precisava ir aos campos para meditar nos vales verdejantes
ou para orar a Deus nas montanhas, ou ainda em meio às árvores da floresta. E a oração, gente, a questão da oração, ela, né, eu não estou lembrado do livro, mas que fala que acho que deve ser para Jesus, que a oração é o respirar da alma, né? Traz a alma ao alívio. E assim, quando nós, né, nos deleitamos em Deus, né, a promessa de Deus se cumpre. Achei bem interessante quando nós lemos, né, os Salmos 23, né? Quando nós lemos esses salmos, nós vemos ali a bondade de Deus, né? A bondade e a misericórdia de Deus, né? Ele, o nosso Deus, ele prepara para nós os banquetes, né? Em meio ao deserto, né? Vamos ler esse capítulo, né? O Salmo 23, e aí a gente finaliza, né, com um hino da, da, da irmã Eveline, né? Salmos 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar, né, em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Nos palavras, eu repreendo e disciplino aquele que eu amo, gente. É isso que Deus ele nos fala, né? Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. E sabe, quando eu olho isso, eu vejo que Jesus fazia a mesma coisa com Deus, né? Descansava em Deus, era guiado por Deus, né? E Deus ele nos chama para fazer isso também. Agora, Jesus sendo o nosso mediador. Gente, e essa é a verdadeira santificação. Quando nós aprendemos a entregar o nosso eu a Deus, quando nós aprendemos a subjugar o nosso eu, né? Quando nós aprendemos a seguir o nosso modelo, a querer a ser que nem Cristo. É isso que Deus ele nos dá, né, esse privilégio. Porque quando nós seguimos o nosso modelo, nós podemos ter a certeza de que Cristo, a esperança da glória, reina em nós. E nessa certeza é que temos que, se Ele estiver reinando em nós, nós iremos apressar a volta dele. Então, que possamos, né, a cada dia seguir o exemplo de, né, como diz Paulo, né, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Possamos ter a certeza, né, de procurar viver que nem Jesus, de procurar aprender mais e mais dele. Porque Cristo em nós, a esperança da glória, é que vai fazer toda a diferença nesse mundo. Porque é isso que Deus ele quer de nós. Quer nos ensinar a aprender mais e mais. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvidas, né, aí, algum comentário? Fica à vontade, viu? Amém, Joseph. Nós vamos então agora encerrar esse bloco, né? Com duas orações e depois vamos ter uma oração cantada com a irmã Suelen. Nós vamos então convidar alguém para poder fazer uma oração, a segunda oração. O Joseph vai fazer a primeira. Quem vai fazer a segunda, por favor, levante a mãozinha. Juninho, obrigada, querida. Então, nós vamos ter primeiro o Joseph, segundo a Júnia, e depois teremos a terceira oração, que é a oração cantada. Vamos orar.
Irmã Luiz, é eu que faço a primeira oração, é isso? Sim. Tá, vamos orar. Poderoso Deus, graças nós te damos, Senhor, por esse privilégio de ter estudado a tua palavra, de ter aprendido mais de Cristo, Senhor, que é o nosso modelo, que é o nosso sumo sacerdote. Como Pai, são lições maravilhosas e que, quando nós estudamos, Senhor, nosso coração se enche de alegria. Então, por favor, Senhor, nos ajude em minhas batalhas, principalmente nesse dia, a lembrarmos, Senhor, da vida de Cristo. Aprender mais de Ti, Senhor, que és manso e humilde de coração. Porque a cada dia, Senhor, só queremos ser mais e mais semelhantes a Ti, para que o Senhor possa voltar logo, Senhor. Para que um dia, no céu e na eternidade, a gente já sentado na mesa junto com o Senhor, ser servido por Ti, Senhor. Que grande privilégio. Então, por favor, Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, nos ajude a subjugar o nosso eu a Ti, para que o Senhor possa habitar em nós. E assim como Paulo um dia, Senhor, possamos também declarar: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai, por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E assim eu quero continuar esta oração do Teu servo, louvando e bendizendo o Teu nome, porque o Senhor é muito bom, Pai querido. Muito obrigada. É verdade, Senhor, que mesmo vivendo tribulações, mesmo vivendo dificuldades, nós temos uma certeza em nosso coração. O Senhor está no controle. O Senhor está no leme do barco. Então, Paizinho, nesta manhã eu te louvo pela vida do nosso irmão Joseph. O Senhor o escolheu, assim como o Senhor escolheu os profetas descritos na tua palavra. E neste lugar, hoje, foi o ponto da salvação. Foi aqui, juntamente conosco, na unidade do teu Santo e Bom Espírito, que o teu servo Joseph falou nesta manhã, neste amanhecer. Senhor, como a chuva que cai sobre o telhado da minha casa, possa a chuva serôdia cair em cada coração aqui, Senhor, presente. Toma, Paizinho, por favor. Eu te louvo pela vida de cada um dos meus amigos que aqui estão. A Aurenice, a Elô, o irmão Joseph, a Andréia, a irmã Cida, a Conceição, a Cristine, a Dalvani, a Edna, a Evanice, a irmã Francisca, a irmã Estela Mares, a Joide, a Margarete, a irmã Maria, a irmã Naudília, a irmã Nice, a Suelen, a irmã Terezinha, o irmão Valmir e a irmã Yasmin. Tu sabes, Senhor, que além dessas 22 pessoas que o Senhor colocou aqui neste momento, tinha mais alguém que estava aqui. Além dessas pessoas, tem mais alguém que deveria estar aqui. Contudo, Senhor, resistiram à tua voz e não permaneceram e não vieram. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor continua a insistir comigo, continua a insistir com elas, continua a insistir com cada um de nós, porque o Senhor enviou Jesus para que nós fôssemos salvos, para que nós vivêssemos eternamente com o Senhor, porque esse é o desejo do Senhor. E hoje também é o meu desejo, Pai, de passar a eternidade com o Senhor. Então, Paizinho, tendo a certeza que também é o desejo de cada um desses meus irmãos, que eu mencionei o nome agora, eu quero orar pela vida de cada um deles. Tu conheces, tu sabes as dificuldades, como eles estão,
como está o local onde eles estão vivendo. Então, por favor, Senhor, esteja com eles. Supra as suas necessidades, não conforme o desejo incrédulo ou conforme o desejo egoísta do meu e do coração de cada um, mas conforme as nossas verdadeiras necessidades. Por favor, Senhor, eu sei que o Senhor me entende. Eu não quero, Pai, ter o meu caráter. Eu quero ter o caráter de Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ter Jesus como meu modelo todos os segundos, todos os milésimos de segundo em minha vida, Pai. Então, Senhor, por favor, o relógio soa, o despertador me mostra. Nesse horário, nós costumamos dobrar os nossos joelhos e falar ao Senhor em favor de algumas famílias, em favor de algumas pessoas por quem estamos orando. Dentre elas, algumas especiais estão aqui nesse grupo agora conosco. Então, Senhor, por favor, vá ao encontro de cada uma dessas pessoas. Leia a minha mente, Pai. Vá ao encontro delas. Hoje nós temos um propósito em nosso coração, hoje é quarta-feira. Senhor, por favor, visite as pessoas por quem estamos orando, visite as pessoas por quem estamos clamando e visite-nos, ó Pai, em todos os momentos. Não permita, Senhor, que venhamos nos desfalecer em detrimento das nossas escolhas. Nós escolhemos Jesus. Por favor, Senhor, fica conosco. Nos dê um restante de quarta-feira na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. Amém. Amém. Louvado seja Deus por conhecermos mais um pouco da personalidade de Jesus Cristo. E quando eu venho aqui no livro Parábolas de Jesus, eu descubro mais um pouco do caráter de Cristo. E aqui fala assim, na página 40, o capítulo chama Sementeira da Verdade. O tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundância da graça de Deus. Demorava-se muito sobre a santidade de seu caráter e de sua lei, e apresentou a si mesmo aos homens como caminho, a verdade e a vida. Sejam estes os temas dos ministros de Cristo. Anunciai a verdade como é em Jesus. Explicai as reivindicações da lei e do evangelho. Contai ao povo da vida de renúncia e sacrifício de Cristo. Olha que coisa linda! Foi isso que o Joseph veio fazer aqui essa manhã. Contar a vocês a vida de renúncia e de sacrifício de Cristo. Quem era Jesus? Jesus era uma pessoa simples. Jesus, ele viveu numa casa simples. Jesus tinha vestes simples. Ele comia com os pobres. Ele tinha ali sandálias simples, andava em terras empoeiradas. Esse era Jesus, de sua humilhação e morte, de sua ressurreição
e a ascensão, de intercessão por eles na corte de Deus, de sua promessa. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Em vez de disputar sobre teorias errôneas ou procurar combater os oponentes do Evangelho, segui o exemplo de Cristo. Reavivam as sãs verdades do tesouro de Deus. Pregai a palavra. Semeai sobre todas as águas, em tempo ou fora de tempo. Aquele quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Meus irmãos, que coisa mais linda é esse texto. Aqui fala, em vez de disputar sobre coisas errôneas ou procurar combater os oponentes do Evangelho, seguir o exemplo de Cristo. Quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso modelo? Sempre vai ser Jesus Cristo. Não tem ninguém nessa terra que possa ser o nosso representante, a não ser Jesus Cristo. Em Jesus Cristo não há falha, em Jesus Cristo não há erro. E era assim Jesus. Qual a ordem que ele deu para nós? Pregai a palavra, em tempo ou fora de tempo. Esse é o seu dever. Era isso que Jesus fazia. Jesus, ele não passava nem um dia sequer sem dar um copo d'água para alguém. Todas as vezes que Jesus ia alimentar, ele dividia o seu prato de comida com alguém. Esse é o nosso Deus. E eu já estou vendo duas pessoas aqui que estão desejosas de comentar sobre essa mensagem de hoje. Bom dia, Cristine, abre seu microfone. Bom dia, Elô, bom dia a todos. Joseph, tudo bem? Então, sobre uma das últimas falas do Joseph aí, que ele disse assim, que quando a gente estiver sendo perseguido, que a gente se alegrar. Jesus, ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido ali ele foi criticado pelos seus próprios irmãos, né? E ele foi negado pelos seus, né? Então, ontem eu tive uma experiência assim que não sei quantos aqui têm uma família incrédula. Eu falo que é a família incrédula, porque eu, no meio de 10 irmãos e mais de 20 sobrinhos, eu sou a única, né? Sou adventista. Meu esposo também está na mesma situação. Então, assim, ontem meu sobrinho postou uma foto da casa dele, mora na Irlanda. Postou lá uma foto da casa dele toda enfeitada com Halloween, né? Lá na Europa é muito comum, né? As pessoas brincadeira de Halloween, que eles falam que é uma brincadeira, mas a gente sabe, né, que não é nada de brincadeira, né? Aí ele postou. Aí, como a oportunidade, né? Postei uma reportagem de 150 pessoas que morreram, não sei se vocês viram, lá na Coreia, numa festa dessas, e um videozinho da igreja falando porque a gente não comemora Halloween, né? Não comentei nada, só postei. Aí ele já apelou, né? Já falou que era tudo baboseira, e acabou assim a discussão lá. Algumas pessoas me defenderam, né? E ele acabou me chamando de fanática, né? E eu fui chamada ontem 2 vezes de fanática, uma por ele, né? E outra foi a própria irmã da igreja que veio para a igreja batizou tem um mês, e diz que veio pelo meu testemunho. Diz que veio atraída pelo meu testemunho, que eu sou um testemunho vivo. Ela até falou para a pessoa que deu o estudo para ela, que veio pelo meu testemunho. Ontem estava me chamando de fanática. Então, assim, porque, né, por causa da questão da alimentação, que eu tenho falado, tenho tentado alertar sobre né, a necessidade de estar se alimentando bem por causa da saúde, ela é cheia de problemas. E acabou me chamando de fanática ontem por causa de uma coisinha que aconteceu. Então, assim, eu, sinceramente, eu me alegrei ontem, sabe? Eu fiquei feliz, porque eu falei, estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo porque aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Cristo, na palavra fala, né? Que devemos nos alegrar. E eu me alegrei ontem, né? Claro que eu gostaria que todos acreditassem na mesma coisa, que todos seguissem, né? Claro que eu quero que minha família seja resgatada, né? Seja salva, meus amigos, né? Aqueles por quem eu oro. Então, assim,
é triste, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz, porque a gente sabe que está no caminho certo. A gente se alegra porque sabe que está no caminho certo, porque isso é bíblico, né? Então, esse é um comentário. Eu queria até pedir para vocês que orem por essa pessoa, que ela chama Gabriela, batizou tem um mês apenas, e já está falando de sair, de se desligar da igreja por causa da falta de amor dos irmãos, etc. Então, vocês possam estar orando por ela e pela minha família, que também não convertida, principalmente meus filhos, né, que ainda também não se converteram. É essa a minha consideração. Obrigado, Cristine, pela sua contribuição, né? Todos aqueles que forem verdadeiros servos de Cristo, né? Pode preparar o lombo, né? Para levar pedradas. E Jesus não levou só pedrada, né? Ele foi crucificado. Se Jesus, que era Jesus, que curou, ressuscitou, alimentou as pessoas aqui nessa terra, imagina você, pecadora, né? Nós, pecadores, passaremos por muito mais provas, e isso não é nada, gente. O que está por vir, né, ainda vai ser muito pior. É por isso que nós temos que ter a nossa botija cheia do Espírito Santo, porque quando tivermos a nossa botija cheia do Espírito Santo, nós vamos ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Inclusive, aqui no livro, né, de 1 Coríntios, né, fala assim: por quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo, né? Então, nós vamos ter que ter a mente de Cristo. Lá em Filipenses 2:5 fala que haja em nós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, né? O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é você fazer aquilo que Cristo faria no seu lugar. Se Cristo estivesse aí do seu lado, o que ele faria na situação A, B ou C? Então, todos nós vamos ter que ter a mente de Cristo. Juninha, bom dia, seja bem-vinda, abra seu microfone. Bom dia, minha amiga. Bom dia a todos. Elô, repete, por gentileza, o texto de 1 Coríntios sobre a mente de Cristo, amada. 1 Coríntios 2, verso 16. A minha Obrigada. Bíblia é a King James, versão 1611. Pode ser que, às vezes, em outra versão possa estar diferente, né? Sem problema. O de Filipenses é 2:9, né? 2:5. 2:5, ok. Depois eu vou olhar aqui. Tem um outro também, Romanos 8:5-9, se você quiser ler. Tá, sim, eu vou ler, sim. Muito obrigada. Romanos 5? 8:5-9. Ah, tá. 5, 8, 9. A mente ainda está falhando. Ou funciona a mão ou funciona a mente. É incrível. Pronto. Eu estava aqui pensando no momento em que o Joseph estava falando, depois a Elô, e na sequência a Cris, e eu fiquei meditando assim, né, como Deus é maravilhoso. Ele quer dar a mim e a você a todo custo, ou a preço da cruz, a salvação. E às vezes a gente fica inventando coisas, fica inventando situações. Vocês conseguem me ouvir? Que o barulho da chuva está bem intenso agora. Tá dando. Estamos ouvindo sim, Juninha. Obrigada. E eu fico vendo assim, como Jesus contagiou o planeta por ocasião da sua estada no meio dele. E quem era Jesus? Jesus era um homem simples, era um menino simples, humilde, não tinha nada de extraordinário em Cristo Jesus.
mas ele tinha todas as prerrogativas de um rei. Ele passou por todas as prerrogativas de um rei, humanamente falando. Contudo, ele não viveu da forma como eu e você e a humanidade naquela época esperava. E às vezes hoje a gente se endivida para comprar um bem material, para ter algo para satisfazer o nosso ego, e depois vem as preocupações que matam a nossa mente. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Quantas vezes eu fiz isso? E a gente quer a todo custo satisfazer um ego pessoal. Enquanto que a profecia diz que nós devemos, não deveríamos, mas devemos hoje viver como se Jesus viesse hoje. Ainda que tenhamos que trabalhar como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Sabe, queridos, eu não quero que Jesus volte daqui a 100 anos. Pode ser que isso aconteça. Mas eu quero muito que Jesus volte em nossa geração. Eu quero muito que Jesus volte em nossa geração. O mundo já grita pela volta de Jesus. Sabe? Nós sabemos que alguém jamais falou como Jesus falou. Mas ainda que vivamos nesse mundo de pecado, que cometamos os pecados que cometemos, olha o que diz a meditação do dia 30 de outubro de 2022. O título da meditação, o nome da meditação é Acima de Todo Nome. O título daquele dia é O Salvador que Perdoa os Pecados. E diz assim, ó: Deus não se desanima conosco por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender o seu espírito, mas quando nos arrependemos e vamos a ele com o coração contrito, ele não nos faz voltar. Há empecilhos a serem removidos. Tem-se acariciado sentimentos e tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados. Deve haver mais profunda obra de graça no coração. Os que se sentem fracos e desanimados podem se tornar fortes homens e mulheres de Deus e fazer nobre trabalho pelo Mestre. Devem, porém, trabalhar de um ponto de vista elevado. Não devem ser influenciados por quaisquer motivos egoístas. Temos de aprender na escola de Cristo. Me encantou isso daqui. Porque a gente fala o tempo todo sobre isso. E aqui diz assim, ó: coisa alguma, senão sua justiça, pode nos dar o direito a uma única das bênçãos do concerto da graça. Por muito tempo desejamos e procuramos obter essas bênçãos, mas não a recebemos porque temos acariciado a ideia de que poderíamos fazer alguma coisa para nos tornar dignos delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa própria graça e nossos méritos nos salvem. A graça de Cristo é a única esperança de salvação. Que Deus ajude a mim e a você. E que por essa graça possamos ser salvos, crendo nisso em todo tempo, que paramos de lamentar, que paramos de murmurar, de justificar os nossos erros nos erros dos outros. Se eu quero trabalhar para Jesus, eu sei que eu vou ter N problemas. Eu sei que eu vou encontrar barreiras intransponíveis humanamente falando. Contudo, seja o Senhor
a dar-me a mão e me colocar do outro lado. Eu não posso contar com a Elô, com a Aurenice, com a Irmanice, com a Cris, por mais amigas que sejam minhas. Mas elas não serão a solução do meu problema. Elas podem até ser Jesus para mim em algum momento. Sim, contudo, eu preciso acreditar que elas foram apenas um instrumento. Não porque Jesus é quem é a solução. E eu estou aqui para ser um instrumento de Cristo. Mas quantas vezes eu chorei amargamente por ter usado palavras que machucaram pessoas que eu amo tanto e que se afastaram de mim por uma simples palavra que eu falei, acreditando ser a verdade na vida daquela pessoa. Eu falei porque eu acreditava que era verdade. Só, irmãos, que hoje eu tenho um outro pensamento. É o assim diz o Senhor. Eu não quero mais pecar. Não quero mais ser ouvidos de falácias. Não quero mais ficar ouvindo coisas que não agradam a Deus. E eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me ajude a não falar de pessoas. Me ajude a falar do Senhor. Eu quero falar do Senhor e no Senhor. Seja o Senhor o motivo das minhas conversas. Porque quando nós falamos dos outros, nós caímos na tentação do pecado. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que Ele nos ajude a cumprir fidedignamente as promessas dEle em nossa vida e o aprendizado que temos recebido na escola de Cristo. Você está sentado hoje no banquinho da escola de Cristo, como a Elô sempre repete, que ao levantar, você possa levantar com a certeza de que esse mesmo Cristo que falou comigo e com você aqui nesta manhã, continuará a falar conosco por todo dia, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Juninha, pela sua consideração, né? Esse é o nosso dever a cada manhã, sentar no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Nós somos alunos e todos nós estamos aprendendo a esvaziar o nosso eu. Que Deus nos abençoe. Joseph, você tem mais alguma coisa a considerar? Tenho sim, irmã. Olha, sinceramente, louvado seja o Senhor, viu, irmã Júlia, acabou de comentar aí. Louvado seja Deus por isso. E na hora, só que eu me lembrou de um dos textos que eu estava lendo sobre a vida de Jesus, né? E aquela dificuldade que ele passava, né? A zombaria dos irmãos, das críticas dos rabinos, né? Do professor da época. Ele falava o seguinte, ó: mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, Jesus não desanimava, porque sabia que podia contar com o sorriso do seu Pai Celestial. E, irmã, no capítulo 1, fala o seguinte, né? Algo que eu acho, nossa, eu achei isso muito maravilhoso. Jesus escolheu renunciar ao posto de supremo comandante e adoração dos anjos que tanto o amavam. Escolheu trocar a adoração dos seres celestiais pela zombaria e desprezo dos homens ímpios. Por amor a nós, aceitou uma vida de privações e uma morte vergonhosa. E assim, queridos, louvado seja Deus. A nossa dependência tem que ser de Deus. Por mais que as pessoas venham querendo nos ferir, lembre-se, é Deus que tem a solução. E, gente, já aproveitando, novamente, eu indico esse livro, A Solução de Deus para a Depressão, para a Culpa e para o Distúrbio Mental. Aqui vem ensinando essa dependência que nós precisamos ter de Deus, sabe? Tirar o nosso olhar das outras pessoas e ter o olhar de Deus. E com isso, gente, eu vou me despedindo, né? E fico muito feliz pelo convite, né, novamente, que me fizeram,
Eu estava até esquecido, né? Até que a irmã Cristina entrou em contato, falou assim, ó, irmão, só para ficar tal dia para poder tá passando, né? Fico muito feliz, não sei quem foi que idealizou essa ideia dessa sala, viu? E, assim, louvado seja Deus, gente, pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus, porque vocês a cada dia têm buscado compreender qual é a vontade de Deus, buscado mais e mais o caráter de Cristo. E lembre-se, é isso que Deus ele quer do seu povo, né? Que é Cristo em nós, é a esperança da glória. Deus possa estar abençoando cada um de vocês, e assim cada um de nós possamos continuar firmes, né, nos caminhos de Deus, até quando nós ver Jesus voltar, em majestade e glória. Amém? Obrigado, Joseph, por você ter aceitado o convite do Senhor Jesus Cristo. Quem convida não somos nós, quem convida é Jesus, né? Nós só dizemos, eis-me aqui. Então, que Deus possa ser com você, Deus possa ser com o seu ministério, que Deus possa ser com todos vocês aí na família Seves, né? Quem passa pela família Seves se sente seviano para todo sempre, né? Eu me sinto seviana para todo sempre. E a gente almeja, né? Por toda a eternidade, nunca mais nos separar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, irmãos que Cristo nos deu neste mundo, né? Para nos ajudar a caminhar até a eternidade. Então, que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja com todos aí que estão aí nos SEVs, os alunos, o Odaí. Nós sentimos muita falta de todos vocês. Que Deus abençoe e que você tenha um excelente dia. Bom, gente, para terminar, então, eu quero ler uma outra frase aqui no livro Parábolas de Jesus, que está na página 69. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, então, encerrar, né, aqui as nossas considerações por hoje. Nós vamos nos despedir, então, com uma oração. Eu gostaria de convidar irmã Terezinha, a senhora pode orar por nós? Posso, sim. Obrigada, irmã Terezinha. Então, vamos orar. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos preciosos que passamos aqui na Tua presença, nessa sala de consagração, onde, ó Pai, nós temos recebido cada manhã o Teu poder, a Tua graça, o Teu Espírito Santo sobre nós, e através, Pai, das mensagens que são faladas, pregadas aqui, o Senhor tem nos abençoado tanto, Pai, nos fortalecido no nosso dia a dia, e nos dado vitória a cada momento da nossa vida, vitória sobre o pecado, vitória em tudo. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Eu quero pedir ao Senhor que abençoa, Pai, cada pessoa que tem feito parte dessa sala, os que participaram hoje, como a irmã Juna já orou. Toma, Pai, cada lar representado, cada família. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nós estamos vivendo, Pai, os dias finais da história dessa terra, e o nosso preparo, a nossa santificação, a nossa entrega é urgente. Eu rogo, Senhor, reaviva o Teu povo. Opera em nós, Pai, um reavamento, uma reforma genuína, de maneira que todos nós possamos, ó Pai, estarmos preparados para ser em Tuas mãos vasos preciosos para levar a Tua mensagem às pessoas que ainda não Te conhecem. Ó Pai, abençoa as pessoas que fazem essa sala acontecer, irmã Luísa, todas as irmãs que são responsáveis, Pai, por esta sala. Eu rogo, Senhor, de uma forma toda especial, derrama sobre elas o Teu Espírito Santo de porção dobrada, dando elas poder e força, ajudando elas a cada dia a vencer, Pai, toda a tentação, a vencer todas as armadilhas que o inimigo tem usado para impedir essa sala acontecer. Não permita, Pai. Por misericórdia, derrama sobre nós o Santo Espírito e dai-nos hoje um dia na Tua proteção, de uma forma especial, quero entregar o José nas Tuas mãos, toma ele nas Tuas mãos, ele é um jovem, Pai, o Senhor sabe que os jovens são fortes, mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, toma ele em Tuas mãos e toma todos os jovens representados por ele em Tuas mãos, Pai, ajuda os nossos jovens, Pai, a crescer na fé, a entregar a vida, a dedicar a vida no Teu ministério. Nós rogamos por essas bênçãos, já agradecidos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.
Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Pessoal, então até amanhã, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Que Deus seja com você nesse dia de feriado, que você possa meditar no exemplo que é Jesus Cristo. Quando nós representarmos o caráter de Cristo e a mente de Cristo, Ele virá nos buscar. Que você possa estar no meio desse povo que vai morar com Cristo para todo sempre. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus Amo quiser. vocês. Amo Até vocês. amanhã. Eu amo vocês.